Boa tarde, tudo jóia, tudo bem? Um grande abraço para todos aí, que Deus abençoe a todos de uma forma muito especial, que Deus ajude. E eu vou aqui fazer uma live sobre um assunto bem legal, um estudo bíblico sobre o uso do véu. Para hoje, o tema uso do véu nas igrejas tem sido discutido entre teólogos, pastores e estudiosos da Bíblia. E a principal passagem bíblica para esse assunto encontra-se na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2 ao versículo 16, escrita pelo apóstolo Paulo de Tarso. E o texto principal, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 5, o apóstolo Paulo orienta a igreja de Corinto sobre o comportamento no culto. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça. E aí, o que é que nós vemos aí? Nós vemos nesse capítulo, Paulo fala sobre a ordem no culto, autoridade e honra entre homem e mulher. Qual o contexto cultural da época? No mundo greco-romano do primeiro século, o véu era um símbolo de respeito e modéstia feminina. Mulheres casadas geralmente usavam véu em público. E não usar o véu poderia ser visto como rebeldia ou imoralidade. Portanto, muitos estudiosos, eles afirmam que Paulo estava tratando de uma questão cultural específica da cidade de Corinto. Quais são as interpretações teológicas sobre o véu? Existem três interpretações muito importantes entre os teólogos cristãos. Primeiro, a interpretação cultural. Defende que o véu era um costume cultural da época. Assim, o princípio ele permanece como decência, honra e ordem, mas a forma externa pode variar conforme a cultura. É uma visão, essa visão é adotada por muitas igrejas evangélicas. Então, esse costume aí cultural é muito importante nós compreendermos, nós entendermos sobre este assunto. E o uso do véu nas escrituras deve ser compreendido dentro do contexto cultural e social do mundo antigo, especialmente no ambiente do judaísmo e do mundo greco-romano do primeiro século. Muitas orientações bíblicas foram dadas considerando os costumes e símbolos sociais daquele momento, daquele período. Vejamos o significado cultural do véu na antiguidade. No mundo antigo, especialmente nas regiões da Mesopotâmia, o véu possuía um significado social e moral. Ele representava a modéstia feminina, o respeito público, identidade de mulher casada e honra da família. Em muitas cidades da época, uma mulher casada que saísse em público sem véu poderia ser vista como alguém sem compromisso moral ou de comportamento inadequado. E vejamos o contexto na igreja primitiva. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu a igreja de Corinto, registrado na primeira epístola de Coríntios, ele estava lidando com o problema de ordem e de comportamento no culto. A cidade de Corinto era uma cidade conhecida por sua diversidade cultural, pela sua forte influência greco-romana e práticas religiosas pagãs. Liberdade moral em muitos aspectos. Nesse contexto, algumas mulheres cristãs passavam a retirar o véu durante as reuniões da igreja, possivelmente como sinal de liberdade ou igualdade social. Isso poderia causar escândalo cultural na sociedade da época. Por isso, Paulo orienta que as mulheres mantivessem
o véu ao orar ou profetizar, preservando assim o testemunho público da igreja. Vejamos que o princípio bíblico versus forma cultural. Muitos estudiosos da Bíblia fazem uma distinção entre princípio espiritual, são valores permanentes ensinados no texto, respeito, ordem no culto, modéstia, honra nas relações. E a forma cultural, a maneira como esses princípios eram expressos naquela cultura. No caso de Corinto, o véu era símbolo cultural que representava esses valores. Vejamos aqui a mudança cultural ao longo da história. Com o passar dos séculos, o significado social do véu mudou em muitas sociedades. Hoje, em grande parte do mundo ocidental, o véu não possui mais o mesmo significado moral. Outras formas culturais expressam decência e respeito. Por isso, muitas igrejas entendem que o princípio bíblico permanece, mas o símbolo cultural pode variar conforme a cultura e a época. Aí nós vemos igrejas que mantêm o costume. Apesar das mudanças culturais, algumas tradições cristãs continuam praticando o uso do véu, entendendo que a orientação bíblica deve ser seguida literalmente. Entre elas podem existir grupos pentecostais conservadores, comunidades anabatistas e algumas igrejas tradicionais. O véu, no contexto bíblico, funcionava principalmente como símbolo cultural de modéstia, respeito e ordem social. A orientação apostólica procurava preservar o bom testemunho da igreja diante da sociedade. E assim muitos teólogos entendem que o ensinamento não se limita ao objeto em si, mas aos princípios espirituais que ele representa, que é a reverência, a honra e comportamento digno no culto a Deus. É muito interessante nós entendermos sobre o uso do véu para que não venhamos a ter problemas, né, quanto à doutrina, quanto ao ensinamento. Então vejam que o uso do véu, na realidade, Paulo estava orientando aí a igreja de Corinto. E esse contexto cultural, né, nesse mundo greco-romano, o véu era símbolo de respeito, como nós já explicamos. E vejam que a interpretação cultural também é uma interpretação literal permanente. Algumas igrejas entendem que o ensino de 1 Coríntios, capítulo 11, devem ser aplicados literalmente hoje. Por isso, as mulheres continuam usando o véu nos cultos. A igrejas conservadoras, e nós já falamos aí, né? E essa interpretação simbólica aí, outros teólogos respondem que o cabelo da mulher é o próprio véu, baseando-se em o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 15. E essa interpretação não seria necessário um véu físico. O princípio espiritual por trás do ensino, independentemente da posição adotada, o texto enfatiza alguns princípios importantes, que é a ordem no culto, o respeito entre homem e mulher, a modéstia e reverência e o testemunho diante da sociedade. Ou seja, não é apenas o objeto que é o véu, né, mas é a atitude espiritual e o testemunho cristão. O que a maioria realmente das igrejas entendem? Na grande parte das igrejas entende que o princípio bíblico permanece, o símbolo cultural pode mudar, assim o véu não é considerado obrigatório, não é um mandamento, mas algumas igrejas continuam usando por tradição ou convicção religiosa. O uso do véu nas igrejas pode ser compreendido na realidade dessas três formas, que é um mandamento literal para todas as épocas, orientação cultural aplicada ao contexto de Corinto e o símbolo espiritual representado pelo cabelo. Portanto, a prática varia conforme a interpretação bíblica e a tradição da igreja.
Porém, o mais importante é preservar os princípios ensinados nas Escrituras, que é o respeito, a ordem e a reverência no culto. Isso é muito interessante, é muito importante, e é pecado não usar o véu? O que é que você acha? Seria pecado não usar o véu? O principal texto dessa epístola, né, primeira epístola aos Coríntios, escrito por Paulo, fala sobre isso, essa ordem e essas interpretações. E é pecado você realmente não usar o véu? Na realidade, não há nenhum pecado quanto a isso, gente. De forma alguma, de maneira alguma. É um assunto muito discutido, mas nós precisamos, na realidade, também respeitar as pessoas, né? Mas na cultura de Corinto, a mulher sem véu poderia realmente representar uma rebeldia. Mas hoje é rebeldia? Hoje é rebeldia? De forma alguma, não é rebeldia. Não é rebeldia. O ensino sobre o véu aparece realmente em Coríntios, né? E naquela época tirar o véu era rebeldia. E na sociedade de Corinto, as mulheres casadas usavam véu em público. Retirar o véu poderia ser visto como desrespeito ao marido ou às normas sociais. Isto é, não somente na igreja, mas também em público, né? Assim, naquele contexto específico, tirar o véu poderia ser interpretado como uma atitude de rebeldia, né? Como uma rebeldia cultural. O que muda no contexto atual? Hoje, muitas culturas, especialmente no Oriente, o véu não tem mais esse significado. Por isso, o princípio bíblico permanece, que é o do respeito, da honra, da ordem. O símbolo cultural muda, né? Assim, em muitas igrejas, não usar o véu não é visto como rebeldia, porque a cultura já não está associada, né, para a época de hoje. E como pode ser considerado rebeldia? Pode ser considerado rebeldia em duas situações: quando a igreja tem essa doutrina claramente estabelecida e a pessoa decide desobedecer conscientemente. Quando a atitude é motivada por desprezo ou desrespeito à autoridade espiritual. Nesse caso, o problema não seria apenas o véu, mas a atitude do coração. E o princípio cultural, a Bíblia sempre enfatiza que Deus olha principalmente para o coração, a reverência, a atitude diante de Deus. Portanto, o foco do ensino é honra, ordem e respeito, mais do que apenas um objeto externo, né? Então, vejam que isso gera muita polêmica nas pessoas e alguns grupos que usam o véu falam muito mal daqueles que não usam, mas não é o caso, ok? Deus é quem tem todas as pessoas, não é necessário realmente usar o véu e quem quiser usar o véu, né? Tosquice. Vamos ver o que é isso aqui. Estão compreendendo aí, pessoal? A expressão "se não se cobre, que se tosquie" aparece no ensino do apóstolo Paulo, em primeira epístola aos Coríntios, né? Porque se a mulher não se cobre, que também tosquie. Mas, se para a mulher é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, que cubra a cabeça. Esse versículo foi escrito para a igreja da cidade de Corinto, dentro de um contexto cultural específico. Qual é o significado de tosquiar? Na cultura do primeiro século, tosquiar ou raspar o cabelo de uma mulher é considerado vergonha pública, muitas vezes associado à punição por adultério, à escravidão, à prostituição ou humilhação social. Assim, Paulo usa o argumento forte para mostrar que naquela cultura, observem, naquela cultura, não usar o véu era visto como algo tão vergonhoso quanto raspar o cabelo.
O argumento de Paulo, o raciocínio de Paulo é basicamente este. Se a mulher não quer usar o véu, símbolo de honra naquela cultura, então seria como aceitar também a vergonha de ter raspado o cabelo. Mas como isso era considerado vergonhoso, então era melhor manter o símbolo cultural do véu, ou seja, Paulo usa o argumento lógico baseado nos costumes sociais da época. O princípio espiritual é a ordem no culto, é a honra nas relações, é o testemunho diante da sociedade e a modéstia. E a conclusão do próprio capítulo, no final do capítulo, Paulo diz: se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 16. Isso mostra que o objetivo também era evitar discussões e divisões dentro da igreja. Vamos aqui para uma reflexão teológica. Esse texto continua sendo estudado porque desenvolve costumes culturais do primeiro século, princípios espirituais permanentes e diferentes interpretações nas igrejas. E algumas igrejas entendem como mandamento literal, enquanto outras compreendem uma orientação cultural ligada à sociedade de Corinto. E é muito interessante esse assunto. E por que ele diz que a mulher deve usar o véu por causa dos anjos? Vamos ver isso aqui. Por que ele fala que a mulher deve usar o véu por causa dos anjos? Estão compreendendo? A expressão por causa dos anjos aparece em 1 Epístola aos Coríntios 11:10, onde o apóstolo Paulo escreve: portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de autoridade por causa dos anjos. Essa frase é uma das mais discutidas na teologia bíblica, porque Paulo não explica diretamente o que ele quis dizer. Ao longo da história, estudiosos apresentaram algumas interpretações lógicas. Os anjos, como observadores do culto, uma interpretação muito comum afirma que os anjos observam o culto da igreja. E na Bíblia vemos que os anjos participam do ambiente de adoração, contemplam a obra de Deus e assistem ao agir de Deus entre os homens. Por exemplo, primeira epístola a Timóteo 5:21, Paulo menciona anjos como testemunhas das ações humanas. Assim, o argumento seria que a ordem e a reverência no culto devem ser mantidas também diante da presença dos anjos. E a relação aí com a ordem da criação, alguns teólogos entendem que Paulo está relacionando Deus, Cristo, homem e mulher, como uma ordem estabelecida na criação. E nesse caso, o véu seria um sinal de reconhecimento dessa ordem, e os anjos seriam testemunhos da harmonia da criação de Deus. Referência aos anjos caídos é uma interpretação minoritária. Alguns intérpretes fazem ligação com Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 4, onde aparecem os filhos de Deus. E aí nós temos, segundo essa visão, o véu simboliza proteção ou modéstia, lembrando a queda de anjos que desejaram muitas mulheres humanas. Porém, essa interpretação é menos aceita entre os estudiosos. Anjos como modelo de submissão a Deus é outra interpretação que diz que os anjos são exemplo de submissão à autoridade divina, e assim Paulo ele poderia estar ensinando o quê? Se os anjos respeitam a ordem estabelecida por Deus, os cristãos também deveriam demonstrar respeito, reverência e reverência, né? E a maioria dos estudiosos entende que a expressão por causa dos anjos destaca que o culto cristão não é apenas um evento humano. Ele acontece diante de uma realidade espiritual, onde Deus está presente, a igreja adora, e os anjos, eles contemplam essa obra divina. E assim Paulo ele reforça a importância da ordem, da reverência e
e testemunho no culto, né? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido. Estou chegando aqui às considerações finais e vamos, então, obedecer à palavra de Deus, né? E compreender o que a palavra de Deus ela realmente está dizendo. As considerações finais aqui sobre o uso do véu na igreja. O estudo sobre o uso do véu na igreja cristã revela a complexidade de interpretar textos bíblicos que envolvem princípios espirituais e práticas culturais. E a principal referência para essa discussão encontra-se em 1ª Epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2 ao 16, onde o apóstolo Paulo de Tarso ele orienta a comunidade cristã da cidade de Corinto sobre o comportamento e a ordem no culto. E, em primeiro lugar, é importante reconhecer que o ensino de Paulo surge num contexto histórico e cultural específico, e no mundo greco-romano do primeiro século, o véu possuía um significado social claro. Representava modéstia, honra e respeito, especialmente para mulheres casadas. Não usar o véu poderia ser interpretado como um gesto de desonra ou rebeldia diante das normas sociais vigentes. Assim, a orientação apostólica buscava preservar o bom testemunho da igreja diante da sociedade, evitando escândalo cultural e mantendo a ordem nas reuniões cristãs. Ao mesmo tempo, o texto apresenta princípios teológicos mais amplos que ultrapassam o contexto cultural. Paulo enfatiza temas como autoridade, honra, reverência e ordem no culto, e o objetivo principal não era simplesmente impor um objeto ou costume, mas ensinar atitudes que refletissem o respeito a Deus e a harmonia nas relações dentro da comunidade cristã. Outro aspecto muito relevante é que o próprio texto bíblico apresenta elementos que indicam a presença de símbolos culturais na argumentação de Paulo. Ao mencionar o cabelo foi dado em lugar de véu, 1 aos Coríntios, capítulo 11 e o versículo 15, o apóstolo utiliza referências culturais conhecidas por seus leitores para explicar o princípio que deseja transmitir. E, além disso, a menção aos anjos reforça a ideia de que o culto cristão possui uma dimensão espiritual mais ampla, na qual a igreja adora a Deus diante de realidades visíveis e invisíveis. E ao longo da história da igreja, surgiram diferentes interpretações sobre esse texto. Algumas tradições cristãs entendem que o uso do véu deve ser mantido como prática literal até os dias atuais, considerando um sinal permanente de autoridade e submissão espiritual. E outras correntes teológicas interpretam o véu como um símbolo cultural daquele tempo, defendendo que o princípio permanece, mas que sua expressão pode justamente variar conforme a cultura e a sociedade. E nesse sentido, muitos estudiosos afirmam que o ensinamento central do texto não se limita aos usos de um objeto específico, mas à vivência de valores como modéstia, respeito, ordem e reverência na adoração. Esses princípios continuam sendo relevantes para a igreja contemporânea, independentemente da forma cultural adotada para expressá-los. Portanto, a discussão sobre o véu não deve ser tratada apenas como uma questão de tradução ou costume externo, mas como um convite à reflexão sobre como a igreja expressa a sua reverência a Deus e o seu testemunho diante da sociedade. O mais importante é que a comunidade cristã mantenha uma atitude de humildade, respeitando as Escrituras e o amor fraternal,
evitando discussões desnecessárias por questões interpretativas. Em síntese, o estudo dessa passagem demonstra que a interpretação bíblica exige atenção ao contexto histórico, à linguagem simbólica e aos princípios espirituais permanentes. Assim, cada comunidade cristã, guiada pelas Escrituras e pelo discernimento espiritual, busca aplicar esses ensinamentos de maneira fiel e edificante, sempre com o propósito de glorificar a Deus e fortalecer a vida da comunidade, a vida da igreja. E é muito interessante nós realmente entendermos sobre esses assuntos, sobre este assunto tremendo, não é? E aqui eu tenho as referências da Bíblia Sagrada, a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, 1º e 2º aos Coríntios, introdução e comentário, F.F. Bruce, introdução ao Novo Testamento, Mu Douglas, D.A. Carson, a primeira epístola aos Coríntios, Gordon D. Finn, Teologia Sistemática Atual e Exaustiva, Wayne Grudem, Comentário Bíblico Histórico-Cultural da Bíblia, o Novo Testamento, Craig S. Kenner, e a mensagem de 1 aos Coríntios, John Stott. São referências aí de pesquisas bibliográficas, e eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês que me acompanharam.